Muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vou esperar ver a doutora Giovana entrar aqui na live. Uma live muito especial, agora no mês do Março Lilás. Estamos aqui abrindo essa live. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a vocês que estão aqui comigo. A doutora Giovana já chegou, enfermeira Viviane, enfermeiro Marcos, muito boa noite. Deixa eu chamá-la aqui para a gente já começar a bater o papo. Essa live vai vivo, possa depois assistir. Vou subir também para o YouTube e depois a gente compartilha. Esse momento é muito especial, porque afinal de contas, nós estamos falando do mês da mulher e a gente vai falar de um assunto que ainda é muito importante, que é o câncer, a prevenção do câncer do colo do útero e justamente um órgão que é super feminino, né? É um órgão que fala da nossa intimidade, que é o útero. E doutora Giovana entrou, enfermeiro Luciano, João Paulo, sejam muito bem-vindos. Cissa Teixeira, muito boa noite. Doutora Giovana, a sua iluminação não está muito, a gente não está conseguindo te ver, mas, enfim, assim que ela conseguir, a gente conseguir vê-la, deixa eu ver como eu sei. Assim que a gente conseguir vê-la, a gente começa a live. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Por favor, me dê aí um feedback se vocês estão conseguindo me escutar bem. Não consegue ouvir? Não estou conseguindo ouvir você, doutora Giovana. Dá para ver escuro. Sim, dá para ver doutora Giovana escuro. Vocês conseguem me ouvir? Obrigada, obrigada, obrigada. Só você, bebê Alagoinhas. Só a doutora Giovana que eu não estou conseguindo. A gente não está nem conseguindo te ouvir e nem te ver. Nem te ver. Então, o câncer do colo do útero ainda é um assunto muito importante, né? São 17, a previsão são 17 mil casos. Deixa eu ver se eu aqui, o outro Instagram da doutora. São 17 mil casos só esse ano no Brasil. Deixa eu chamar aqui, pegar aqui por esse outro Instagram da doutora Giovana. Estou chamando ela. Pronto. Agora sim, doutora. Tá A gente bom. está te ouvindo e está te vendo muito bem. Obrigada. Acho que Tá foi uma certo. questão de do Instagram. Isso. Daisy, Bernadette, sejam muito bem-vindos. A todo mundo que vai chegando nessa live, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Eu estava falando a respeito, né? Da gente estar abrindo o março Lilás, e nesse mês das mulheres, justamente com um tema muito íntimo, né? Falando sobre um órgão que é feminino, de prazer, né? Sede de prazer, sede de criatividade, que a gente precisa cuidar, né? De uma forma com muito respeito, né? E aí, nada. Tem duas doutoras, né? Vamos ver se eu consigo excluir aqui uma delas. É porque ela colocou os dois Instagrams. Tem como tirar? Eu tô tentando te ajudar, Juliana. O Instagram, Pronto, ficou um Instagram. pronto. Ficou um Instagram. E aí, E aí a gente tem. Seja muito bem-vinda, doutora tá bom. Giovana. Obrigada. Ana é uma grande amiga, né, de muitos anos. Essa é a segunda vez que nós fazemos uma live. A primeira, se não me engano, foi em 2020, falando de um tema não muito legal, mas necessário. Mas agora a gente vai falar um pouquinho em homenagem a esse mês de março das mulheres sobre a saúde feminina, né? Então, nós escolhemos falar sobre o câncer de colo do útero, como você disse, que é uma região importante na questão prazerosa e da saúde da mulher, e muito importante porque a maioria das mulheres, quando vão nos procurar em consultório, elas vão fazer uma prevenção do câncer de colo do útero. Na maioria das vezes, elas nem sabem que elas estão indo lá fazer essa prevenção. Elas
só sabem que vão fazer o preventivo, né? Eu quero só esclarecer isso aqui um pouquinho antes da gente começar a falar. Muitas mulheres trocam o preventivo por uma ultrassonografia transvaginal, que é um exame totalmente diferente do exame preventivo do colo do útero e que primeiramente foi conhecido como Papa Nicolau. Hoje, nós temos outros métodos também de detecção, né, do causador principal do câncer de colo do útero, ok? Então, mulheres, vocês que vão ao ginecologista e vão pedir ao ginecologista para fazer um preventivo, o objetivo dele é prevenção de câncer do colo do útero. E o que vem a causar esse câncer? Um vírus chamado HPV, papiloma vírus humano. Não é HIV, ok? Muita gente também confunde HPV com HIV. Esse papiloma vírus humano, ele é uma doença sexualmente transmissível, né? Transmitido através da relação sexual. Então, ele entra naquela listinha da importância do uso da camisinha, seja masculina ou feminina, ok? E a gente vê hoje que, desde o início da relação sexual, e hoje, com pessoas que já têm começam a ter um relacionamento mais maduro, a presença do HPV, que pode nada causar ou causar lesões, certo? Eu vou seguir um roteirinho aqui que a gente fez sobre o câncer de colo do útero, ok? Primeiro eu quero falar do câncer de colo do útero no Brasil. Eu vou fazer uma comparação entre Brasil e o mundo, né? Somos um país em desenvolvimento, de terceiro mundo, e nos países de primeiro mundo, eu peguei como exemplo a Austrália, nós temos câncer de colo do útero de 5,5 mulheres para cada 100 mil mulheres. Aqui no Brasil, varia de região para região. Eu vou falar da mais, que é a norte, que são 26 para cada 100 mil, e da região sudeste, que é 8 para cada 100 mil, ok? E, gente, o câncer de colo do útero pode matar, tá? Ainda se morre muito pelo câncer de colo do útero, que é uma doença que a gente pode dizer que é prevenível. Como a gente previne o câncer de mama através do exame de imagem, a gente também pode prevenir o câncer de colo do útero. Com quem? Com o exame preventivo que você vai lá no seu ginecologista fazer. A maioria das vezes, a gente procura o ginecologista quando tem uma secreção vaginal, quando tem um corrimento vaginal que incomoda a nível de coceira ou a nível de odor. Mas o principal do preventivo é a prevenção, vou falar novamente, do câncer do colo do útero, ok? Eu não vou lá para tratar corrimento. Eu posso procurar minha ginecologista para tratar um corrimento? Posso sim. Porque existem várias bactérias e até fungos que causam esse incômodo. E muitas vezes o HPV é uma doença silenciosa, tá? Ela deixa de ser silenciosa quando ela não causa uma lesão dentro do colo do útero. Ela causa fora, nas chamadas verrugas genitais. O HPV pode estar presente no colo do útero, na vagina, na vulva e na região do pênis, lembrando aos homens, tá? E pode estar presente na região da orofaringe e boca. Em todos esses casos, a gente pode ter câncer. O HPV, ele tem família grande. Em vez da gente dar sobrenome, a gente dá uma numeração para cada um deles, ok? É um vírus que contém um DNA. Este
DNA penetra na nossa célula e causa uma modificação, podendo levar ao câncer de colo. Antes de existir um câncer de colo, existem alterações celulares que podem ser detectadas pelo preventivo comum ou Papa Nicolau, que é aquela coleta que a gente vai fazer no posto de saúde ou com o nosso ginecologista. Muitas das vezes, em SUS, a gente tem mais a coleta, que é a chamada citologia, em que vai se avaliar com aquele material colhido a alteração celular causada pelo vírus do HPV. Hoje, também, nós temos exames de genotipagem e PCR, em que se localiza o tipo viral, ou a chamada captura híbrida, em que se vê se é um tipo viral mais danoso ou menos danoso para aquele colo do útero, ok? Vou na minha ginecologista, a depender da técnica em que ela tenha, sendo a mais rudimentar o Papa Nicolau, eu vou ver alteração celular. Se eu for pedir o PCR ou a genotipagem, eu vou ver que tipo celular existe daquele HPV presente no colo do útero, ok? Dessa forma é feito o diagnóstico. A gente pode pegar um câncer de colo do útero inicial, a gente pode pegar apenas alterações celulares ou presença do vírus, na maioria das vezes, no colo do útero. Mas se uma paciente já chega para mim com verrugas genitais, em grande quantidade ou não, com aspectos em que a gente, como ginecologista, já tem o olho para ver, eu não estou usando camisinha, eu tenho verruga, eu tive relação sexual desprotegida. Resumindo, pode ser uma verruga ou chamado condiloma, antigamente também chamado como crista de galo, porque tem um aspecto de crista de galo. Se eu tenho uma paciente com essas lesões, eu já digo para ela, a gente já pode aqui começar a tratar, ou a gente pode retirar essa lesão e fazer um estudo. Quando se vai fazer um estudo, a gente vê que existem alterações celulares compatíveis com a contaminação pelo vírus do HPV. Essa mesma alteração vai estar no colo do útero. Eu tenho dentro do meu abdômen o útero aonde eu guardo o meu bebê, tá? O finalzinho do meu útero fica no fundo da minha vagina. A coleta do material do Papa Nicolau é feita no fundo da minha vagina. É por isso que mulheres que já fizeram, algumas não, ainda vão fazer, ou então, se eu estou aqui explicando para homens, a gente passa um aparelho chamado espéculo ou bico de pato. Vamos supor que aqui é uma vagina. Eu introduzo esse espéculo, a vagina é uma câmara virtual, ela se abre, aqui eu tenho o colo do útero. Quando eu tenho uma relação sexual, a secreção do homem, ela cai diretamente no colo ou na vagina e nessa região de vulva. Então, eu venho com espátula ou venho com e também com escovinha coletar o quê? Material. Vou passar em uma lâmina ou hoje vou diluir ela em um meio líquido que se tem essa tecnologia para poder verificar se existe a presença do vírus ou se, no caso da lâmina, existe alteração celular. Vamos falar de um ponto aqui importante. Eu não posso estar menstruada, de preferência eu tenho que ter de 5 a 7 dias em que minha menstruação foi embora, porque eu não quero ver sangue. Eu não posso ter tido relações sexuais e, de preferência, eu não estar com uma infecção genital. Por quê? Quando eu tenho uma infecção, eu tenho presença de células de leucócito.
é melhor até que eu primeiro trate aquilo ali, para depois o paciente voltar para que eu possa fazer. Outra coisa que eu chamo a atenção na hora de fazer o preventivo. Mulheres que entrarem em menopausa, elas não têm uma lubrificação vaginal boa. Quando eu vou fazer essa coleta, essa secreção aqui quase que não existe. Essa vagina ou esse colo, ele é ressecado. Eu preciso lubrificar. Geralmente a gente usa hormônios tópicos, pomadas, ou usamos pomadas à base de água para deixar essa vagina, né, suscetível à coleta do material. A célula vaginal da mulher menopausada, ela não dá a gente um bom material para ser avaliado. Mulheres menopausadas, senhoras de idade de 55, 60 anos, quando seu médico pedir para você, isso eu faço. Por favor, vou te prescrever um hormônio ou uma medicação à base de água. Não vou usar hormônio em casos de mulheres que podem ter câncer, mas não é hormônio para tomar, é hormônio local. E você me volta daqui a um tempo para que eu possa fazer um preventivo bom. A maioria das vezes elas aceitam, tá? Elas não se recusam quando você explica o porquê que você está pedindo. Outra coisa que ela vai gostar de fazer isso é porque uma vagina de uma mulher menopausada, ela é atrofiada. Ela sente dor na penetração desse bico de pato ou espéculo. Então, para nós, é mais fácil fazer essa coleta, ok? O diagnóstico do câncer, nem sempre eu vou diagnosticar, cheguei com o resultado, essa paciente está com câncer de colo do útero. Não. Às vezes, essa paciente vai ter lesões que podem se transformar em um câncer de colo do útero. Daí a importância de eu estar fazendo esse exame com certa frequência. Porque se eu detectar uma lesão de alto grau, nós denominamos baixo grau e alto grau. Se eu detectar uma lesão de alto grau, eu já posso dar uma olhadinha nesse colo do útero e ver se eu consigo fazer algum tipo de biópsia, que é a retirada de tecido, para ver se ocorreu uma grande invasão daquele local. Ou posso pedir uma outra oportunidade para ela voltar. Muitos colos do útero, quando a gente vai olhar num exame chamado colposcopia, o paciente chega para a gente, doutora, meu preventivo é completo? Você sabe dizer o que ela quer dizer sobre isso? Ela quer saber se você colhe e se você olha o colo do útero dela com uma lente de aumento chamado colposcópio. E com isso, a gente usa duas substâncias. Uma igual a vinagre, que é o ácido acético, outra que é com iodo. Essas duas substâncias modificam a coloração da região de um colo de útero alterado pelo vírus do HPV. Mas não quer dizer que toda vez que eu tenho alteração causada por esses líquidos que eu coloco no colo do útero, eu vou ter um câncer. Não. Às vezes eu posso ter uma cicatriz ali e vai ter uma alteração da imagem. Hoje aqui, por exemplo, Bahia, você vai no seu ginecologista, ele vai te pedir, ele vai fazer a coleta e ele vai fazer a colposcopia. Existem lugares, né, que a gente já trabalha apenas primeiro coletando. Se aquela coleta vier com alteração, eu vou partir para a colposcopia. SUS, coleta. Primeiro se coleta. Se no resultado do exame do SUS vier alteração, eu vou fazer a colposcopia em um outro momento. Existem serviços do SUS que também já faz tudo ao mesmo momento. Aí eu vou fazer uma biópsia e vou ver que tipo de lesão, se é uma lesão rasa ou uma lesão profunda, ok? Ana, se você quiser também fazer alguma pergunta, ou se alguém já fez. Eu queria... Sei.
Eu queria só retomar esse ponto da prevenção que você já discorreu, que é muito importante, né? Uso de preservativo, né? Lembrando que as relações sexuais hoje não são só vaginais, né? Você falou justamente que a gente encontra HPV também, né? Na orofaringe, então a gente também, né? Tem as relações sexuais. A relação sexual não é só vaginal, né? Relação sexual anal, tem relação sexual oral, então a sexualidade hoje ela é diversa. Então a transmissão das infecções sexualmente transmissível acontece onde existe essa diversidade. Então o uso do preservativo é uma das formas. O outro ponto é justamente a ida ao ginecologista para fazer esses exames, né, de detecção precoce e as vacinas. Eu já quero, justamente como você falou, doutora Giovana, que né, a principal causa, né, o câncer do colo do útero está relacionado ao vírus HPV, já vem aqui a pergunta da Gorete. Quais as possibilidades da vacina? Inclusive, a gente sabe que a vacina é oferecida pelo SUS, né, para os adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, e muitas vezes os adultos, né, as mulheres adultas, elas, meu Deus, eu descobri, ou eu tô, né, não sei se eu tenho HPV ou não, posso tomar ou não posso tomar? Então, tem essa pergunta da Corete em relação à vacina, e a Deise Tortas coloca, minha doutora é massa. Amo você, Deise, você sabe disso. Deise é uma pessoa querida que trabalhou muito comigo. Era uma técnica de enfermagem que trabalhou comigo e faz maravilhas, ó, fazendo propaganda dela aqui, um pouquinho. Hoje, graças a Deus, nós temos a vacina, sim, do HPV. O SUS oferece essa vacina, ok? Em meninos e meninas de 9 a 15 anos de idade. Mas você também pode procurar um laboratório ou uma casa de vacina e pagar por essa vacina a nível particular. O ideal é que se faça antes do início da relação sexual. Meninos e meninas. Desde 2006, vem se usando a vacina. Então, em países em que vem se usando há muito tempo, já se notou um declínio do câncer de colo do útero. Até mesmo as pacientes que têm o HPV, a vacina tem dado boas respostas para aquelas lesões que estão mais avançadas. Mesmo que eu tenha o vírus do HPV, ou que eu encontre uma paciente do vírus do HPV, eu recomendo que ela use a vacina, porque ela também tem uma boa ação naquelas pacientes que também já foram contaminadas. Então, eu acredito que no futuro não vamos ter nem o HPV mais, nem o câncer. Assim como não tem a poliomielite, ou aparece um caso aqui ou acolá. Então, graças a Deus, a gente não vai ter. Por quê, gente? Porque hoje, no Brasil, a mulher, só quem mata mais do que o câncer de colo do útero são os cânceres de pele não melanoma. Então, o índice de morte pelo câncer de colo do útero ainda é muito alto, porque este exame simples que a gente está falando, ele não está disponível para todo mundo. Ele não está disponível em todo posto de saúde. Ele, às vezes, não é colhido de forma correta, prestem atenção. Às vezes, ele não é acondicionado de forma correta. Isso existe, tá? Porque tem mulheres que falam, mas doutora, eu faço meu exame todo ano. Aí eu pergunto, aonde você fez esse exame? Quem analisou a sua lâmina? Então, ela já aparece para você com câncer de colo do útero. Tem uma pergunta aqui que a gente deixou um roteirinho em dizer, existem sintomas para o câncer de colo do útero? Um dos, as lesões visíveis de verruga. Não do câncer, mas a verruga vai causar, gente, a lesão na vulva. Homens, no pênis, câncer de pênis. No ânus, câncer do reto, se esse vírus chegou a atingir o reto. Orofaringe, a mesma coisa. Então, se a gente tem uma mulher que está tendo relação sexual, não faz o seu preventivo com frequência. Muitas das vezes por preconceito, por vergonha. E acredite,
Tem marido que não deixa a mulher ir para o ginecologista. Tem mulher que não quer ir ao ginecologista, porque ela acha incômodo fazer o exame, como eu expliquei, da forma que é feita. Quando ela chega a seus 40 e poucos anos, ela descobre um câncer de colo do útero. Eu digo por ignorância. Mas não é ignorância porque a pessoa é bruta. Isso é uma falta de conhecimento. Você tem às suas mãos algo que pode prevenir a doença, né? E quando a doença do colo do útero, o câncer, está muito avançado, já quase você está próximo da morte. Porque o tratamento inicial é com câncer inicial. Mas se ele já está avançado, você pode usar radioterapia, hoje se usa quimioterapia, a depender do avanço desse colo do útero. E ele vai criando metástases, principalmente a níveis próximos do colo do útero, de trompa, bexiga, toda essa região pélvica próxima ao útero. E aí a gente não tem mais jeito. A gente só vai melhorar a qualidade de vida daquela paciente. Pode chegar aos rins, pode chegar à alteração da função renal e aí levar à morte. Você ia perguntar algo? Tem um comentário aqui do Dr. Bustani, ortopedista, parabenizando pelas informações claras e objetivas. E outra pergunta, até que idade pode se tomar a vacina? E Deise, sim, eu vou deixar a live salva no Instagram e também vou subir no YouTube e vou compartilhar com a doutora Giovana para também ela compartilhar aí com a rede dela, que daí dá para colocar em outros, no Face, né? Espalhar aí no Caro e-mail. colega, a vacina você pode fazer a qualquer momento, tá? Agora não é barato. É barato aquela que você vai fazer no SUS do 9 aos 15 anos de idade. E aí você tem 2 doses. Quando você tem acima dessa idade de 25, 3 doses. A gente tem no Brasil 2 tipos de vacina. A chamada bivalente, que são 2 tipos virais, e a quadrivalente, que são 4 tipos virais. A de 2 tipos virais faz prevenção lá no colo do útero, mas não previne as verrugas. As de 4 tipos, você vai fazer essa prevenção toda. Então, a qualquer momento, se você puder investir, porque não é barato. Eu vou chutar aqui, gente, uma dose, R$ 500. Eu estou chutando, tá? Pode ser até mais em conta. Mas acredito que apenas uma dose. Primeira dose, 6 meses. Segunda dose, 5 anos. Terceira dose. Foi feita uma política pública no Brasil, há alguns anos atrás, de meninas serem vacinadas nas escolas. Então, o Ministério da Saúde levou a vacina. Então, hoje a gente encontra muita menina em que ela foi vacinada. Não é por isso que eu vou deixar de ir no meu ginecologista para fazer o meu exame, ok? Eu vou fazer sim. Outra coisa, qual a idade ideal para se fazer o preventivo? Eu gosto que, se for paciente minha, você começou a ter relação sexual, não leve muito tempo, vá no seu ginecologista que a gente vai decidir. Mas a literatura se fala a partir de 25 anos, porque ela não se desenvolve de uma hora para outra. Nenhuma pessoa de imunidade normal, o câncer de colo do útero ele vai se desenvolver de forma lenta. Por isso que é um câncer de fácil cura se você descobre logo. Então, idade-chave, 25 anos. Outra coisa que eu vou chamar a atenção. Atualmente, a gente vê a questão de muitos relacionamentos. Casamento, acabou, ok? Você tá com outro parceiro. Você tem 50 anos de idade, você tem 60 anos de idade, você tem 55 anos de idade. Você lembra de usar camisinha? Lembra não. E tem que lembrar, tá? Porque a gente tem visto muito pacientes com lesões de HPV em pacientes menopausadas, né? Ou pacientes que estão vindo de outros relacionamentos. Terminou um relacionamento, começa outro. Gente, camisinha sempre. Se você... Eu acredito muito assim na educação da criança. Se você que é mãe de um menino, de uma menina, que ainda não começou a ter relação sexual,
e você educar essas crianças ao uso do preservativo, ela vai crescer com o pensamento de que ela tem que usar. Porque não é só o HPV, existem outras doenças que podem advir do contato sexual, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Então, não é só por causa do HPV que eu vou usar camisinha, além de ser um método de prevenção de gravidez. E não adianta eu colocar camisinha, vocês vão até dar risada aqui. Tem paciente que diz, doutora, eu tô lá com meu namorado, tenho a penetração e vou colocar camisinha na hora que ele vai gozar. Adianta? Não adianta nada. Eu digo, então nem use. Porque é do começo ao final, é saber colocar e tirar a camisinha. Ah, é chupar a bala com papel. Mas, se a mulher se observar, ela vai ver que é muito diferente quando ela tinha uma vida sem relação sexual do que quando ela passa a ter relação sexual. Porque ela começa a ter corrimentos com odores, pruridos vaginais. Gente, nem todo prurido é doença, tá? É sexualmente transmissível. A candidíase está dentro dela. Mas eu estou dando um exemplo que outros tipos de bactéria causam isso. Observem, eu era virgem, eu não sentia nada. Passei a ter relação sexual com meu parceiro e comecei a ter corrimento, odor, secreção amarelada, secreção esverdeada. Por que será? Aconteceu algum milagre, alguma coisa que fez com que aquela secreção aparecesse ali? Mais uma coisa, quem mais vai em médico é mulher, homem não vai não. Quem mais sente alguma coisa é mulher, homem pouco sente ou pouco se observa. Ele diz que ele não precisa porque ele não está sentindo nada. Existem homens esclarecidos, sim, e dou meus parabéns a eles. Mas existem outros que acham que só devem ir ao urologista se ele sentir alguma coisa. Porque o órgão genital masculino, ele é externo. E os danadinhos dão a sorte de não ter muita coisa. Cai mais aqui, ó, pra gente. E o nosso órgão feminino é interno. Então, a gente tem muito mais facilidade de ter infecções do que eles, tá? Então, vamos usar a camisinha. Sou super a favor, né, de uso de camisinha. Que todo mundo faça isso, porque é uma ajuda que a gente está dando a gente mesmo. A gente tem uma vacina do HPV, mas a gente ainda não tem vacina de HIV. A gente não tem vacina de sífilis. A gente pode até ter vacina para hepatite B, mas a gente não tem vacina para hepatite C. A gente não tem para gonorreia, não tem para clamídia, que são inúmeras doenças transmitidas pela relação sexual, ok? Eu estou fugindo já um pouquinho, porque eu converso demais do nosso tema e vou continuar aqui, Ana. Você que me controla aí no tempo, tá? A gente já está aqui com quase 40 minutos de live. Parabéns por esse momento, pela riqueza de informações que a doutora Giovana trouxe. Aqui foi a enfermeira Viviane, enfermeiro Marcos. É muito importante o homem procurar o urologista, exatamente. E eu acho que fica aí essa mensagem, né? Assim, foi muito rico, realmente, assim, a ginecologia, ela é extremamente rica de conteúdo, né? Eu acho que você deve, assim, uma série, né, de assuntos, de temas de ginecologia do universo feminino seria extremamente importante. E para essa live, para o Márcio Lilás, eu acho que esse tripé ele é fundamental, né? O uso do preservativo, a vacina continua salvando vidas, né? Quando elas existem, quando elas estão Mais uma disponíveis. novidade, assim, ia se lançar no Brasil a nonavalente, que são 9 tipos virais. Então, agora que começou, era para ser em 2018, mas agora a gente já tem a vacina para 9 tipos de vírus. Entendeu? Uau! E Imagina. você me fez uma perguntinha aqui que eu acho importante a gente colocar. Como é que fica a cabeça da mulher depois dela passar por um câncer de colo ou se ela souber que ela pegou o HPV? Primeiro, vocês homens, se vocês souberem o que elas falam de vocês no consultório.
Eu peguei dele, doutora, foi ele que passou para mim. Aí eu costumo dizer, gente, não vem data, não vem endereço, nem vem hora. Escrito ali, quando é que eu peguei. Por quê? Às vezes a gente adquire um vírus do HPV há anos atrás e a depender da nossa imunidade, principalmente quando a mulher engravida, aquela lesão aparece. Não é que você vai passar a mão na cabeça do seu querido e dizer, querido, vá para o urologista, tá? Não passe a mão na cabeça dele, não. Porque ele também tem que se proteger. Você e ele tem que se proteger. É o casal, né? É um tratamento do casal. E quando ela tem um câncer de colo do útero, eu acho que, como qualquer um outro, não fica muito legal a cabeça, não. E a mulher tem uma coisa muito, assim, que eu acho, assim, muito triste. Ela se culpa, entendeu? Ou ela diz assim, a doutora, ela vai dizer que eu fiquei com outro porque ele não está sentindo nada. Já que ele não apresentou nada ali na região peniana, né? A mulher que apresentou, porque às vezes ele só fez passar aquele vírus, ele pode até ter o vírus, mas como eu te disse, é o sortudo que não aparece nada. Aí ele vai dizer, ela disse, eu não vou falar para ele não, porque senão ele vai dizer que eu fiquei com outra pessoa. Então, isso existe muito, tá? Então, usem camisinha. Eu acho que caiu um pouquinho aqui, parou, deu uma pausazinha. Deixa eu tentar ser rápida aqui. A partir de que idade fazer o exame a gente já conversou, né, Ana? É, lembrar, como a Ana falou, que a ginecologista ela é a médica da saúde da mulher. Às vezes, é a única que você vai no ano. E você vai quando você está sentindo alguma coisa. Muitas vão, que eu dou até os parabéns. Poxa, você veio fazer seus exames de prevenção. Colo, mama, ver como tá seus ovários. Outra coisa, eu não tô lá só para ver se ela tem câncer de colo, ver a mama, não. Eu quero saber se ela é diabética. Eu quero saber se ela é hipertensa. Ela vai conversar comigo sobre sexualidade, que é outro papo que a gente pode ter outro dia, Ana. Então, é uma consulta em que a ginecologista vira amiga, psicóloga, clínica. Ela faz todo um apanhado da saúde feminina, entendeu? Então, não existe só a consulta, a não ser que seja uma coisa rápida, vou ali fazer. Mas o ginecologista, como eu, que eu gosto do que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, eu fico horas, né, ali a conversar. Então, existem hoje várias doenças em que o ginecologista mete o bedelho. Porque a saúde, gente, ela não é compartilhada por partes. Eu não sou um olho, eu não sou um nariz, eu não sou uma boca, eu não sou um cabelo, ou sou um seio. Eu sou um ser como um todo, inclusive mentalmente falando. Então, eu tenho que ver aquela mulher e entender toda a problemática dela de saúde como um todo. E a partir daí, eu vou encaminhá-la para um profissional. Se ela tem uma depressão, que acontece muito na menopausa, eu vou para o psiquiatra, né? Se ela é hipertensa ou diabética, cardiologista, endócrino, a gente tem que ter o costume de medir a pressão, a gente tem o costume de orientar a paciente a medir a pressão. E outra coisa importante, o paciente entrou na sua sala, observe a obesidade, né? Observe seu paciente como um todo. Oriente seu paciente a um nutricionista. Isso não vai custar nada para você. Muito pelo contrário, vai trazer paciente para você. Ela vai confiar em você, porque ela sabe que você está cuidando dela como um todo. Né? Ela vai dizer, poxa, a doutora está se preocupando comigo. Começa, tem umas que não gostam, não. E a doutora está me chamando de gordinha. A doutora está me chamando de gordinha. Aí eu falei, não, eu não estou, né, ali para isso. Eu estou para cuidar da saúde dela como um todo. Né? Então, não fica só a parte aqui do colo do útero. No mês da mulher, fica a questão do cuidado da mulher como um todo. Ana, essa é a minha mensagem, tá? A mulher como um todo é corpo e mente. As pessoas como um todo são corpo e mente. Mente sã, corpo sã. Vamos deixar de ser, como se diz assim,
discriminar uma psiquiatria, discriminar uma terapia, porque muitas das suas estão relacionadas às suas doenças da sua cabeça, o que você passou, aonde você cresceu, quem foi seu pai e sua mãe, aonde você morou, o que você passou, que tipo de relacionamento tem você e seu parceiro. É um relacionamento abusivo? É um relacionamento que existe uma violência doméstica? Então, isso também é saúde. Isso também é se cuidar, mulher, tá? Não é só cuidar da questão do corpo, é como um todo. Eu digo assim, eu tenho a vontade de, eu converso muito com a Ana, de abrir o centro da mulher e dizer assim, olha, amiga, eu não tenho esse centro, mas eu recomendo. Procure um nutricionista, procure um endócrino, procure um psiquiatra, porque mulher realmente é um bicho complicado. Mas mulher não é um bicho complicado. Mulher é um ser especial que se preocupa com a sua saúde e devido ao jeito e os nossos estrógenos, a gente leva muitas questões das nossas doenças para o nosso psicológico. E uma delas é a gente se culpar, tá? Então, vamos ser felizes fisicamente, sexualmente, psicologicamente, com nossos filhos, com nossos maridos, com o nosso trabalho. Então, vamos nos cuidar de uma forma geral. Vamos escolher fazer aquilo que a gente gosta. Não é porque você é mãe que você vai deixar de cuidar de você. Você vai cuidar do seu filho, vai cuidar de você também. Você vai cuidar do seu marido, vai cuidar de você. Porque você estando bem, você é capaz de cuidar de qualquer pessoa, da sua família. E principalmente de você. Saia com suas amigas, se divirta. Deixe seu marido sair com os amigos dele. Saia com seus amigos para chegar em casa e ter até o que conversar. Deixa ele sair para poder conversar e chegar em casa e ter um papo. Não tem que ficar assim, ó, grudadinho, não. Não é não, Ana, a gente faz. Nós somos aqui amigas e a gente faz muito programa, assim, de amizade, de tomar um café. O homem vai jogar futebol, a mulher fica dentro de casa. Por que eu tenho que ficar dentro de casa? Por que eu tenho que esquecer daquilo tudo que eu gosto de fazer? Eu tenho que esquecer de tudo aquilo que eu gosto de fazer porque eu estou casada? Não. Aquela pessoa ali é uma companheira minha. Ela vai em alguns momentos estar comigo e eu vou ter os meus momentos. Ele vai ter os momentos dele. Certo? Então, não esqueçam de cuidar da sua saúde feminina como um todo. Esse é o recado que eu deixo para vocês no mês das mulheres. Se faltou alguma coisa, né? Vocês têm aí o meu Instagram. Pode me perguntar aonde eu trabalho. Amo a minha profissão. Me identifico com a minha profissão, até pelo fato de eu ser mulher. Não sou perfeita, não, gente. Mas eu busco ser feliz. Busco ser feliz e quero que as pessoas também assim o sejam. Entendeu? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E estou aguardando vocês lá para consulta comigo, com a Ana Paula também, que é uma grande terapeuta, psicoterapeuta, uma pessoa muito inteligente e que me trouxe aqui, entendeu? Para poder a gente bater esse papo. Voltarei para outros papos se a gente quiser conversar mais um pouquinho, ok? Com certeza. Muito obrigada. Hoje, inclusive, agora, pouco antes de entrar na live, assim, alguns minutos antes, estava atendendo uma pessoa e a história dela é uma menina super jovem, na casa dos 30 anos, e ela perdeu a mãe dela há mais ou menos uns 2 anos. Ela mais jovem de 5, e você estava falando sobre a questão da obesidade, né? A gente está aí nessa semana, né, do Dia Mundial contra a Obesidade, hoje eu postei sobre gordofobia e tal, e ela, doutora, eu ganhei mais de 15 quilos, e ela se abandonou, né? No sentido também pelo fato dela ter perdido esse vínculo com a mãe, né? Ela é super apegada com a mãe, então a menina, né? A criança dela perdeu esse contato, ela se sentiu abandonada, ela se abandonou, inclusive também na parte ginecológica, e aí voltou, ela teve ataques de pânico, e então, enfim, cuidar da mente dela, desenvolveu aí o transtorno da compulsão alimentar,
porque a mãe faleceu de câncer, né? Que determinou esse ganho de peso. E aí é cuidar dela para cuidar da compulsão alimentar, para ela reduzir o peso. E aí eu falei assim, ó, tem uma profissional, uma ginecologista, que eu acho que também vai te ajudar nesse processo do cuidado, né? Com a tua parte mais íntima, de resgatar, porque daí a pessoa, quando perde a referência, quando, enfim, né, a adulta não assumiu o seu papel, abandona-se tudo, né? E é muito importante, gente, a gente ter uma profissional, e por isso que eu escolhi a doutora Giovana, como ela falou de uma forma muito tranquila, né? A gente já com o foco do câncer do colo de útero, olha como ela expandiu justamente por essa visão, né, do todo, essa visão sistêmica, essa visão acolhedora, essa visão amorosa, essa visão assim, né, não tão cuidadosa, né? É por isso também que ela assiste a minha filha, né? Amanhã mesmo vai atendê-la. Então, ao redor de mim eu tenho pessoas que são muito especiais, né? Então, eu não traria, né? Doutora, você não seria a primeira desse ano, não seria diferente. Então, eu quero super agradecer Aí eu que a sua, agradeço. a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor, de fato. E, gente, eu vou deixar aqui gravado aqui, né, no Insta, como eu falei para vocês. Vou subir para o YouTube e espero que a gente tenha outros momentos, porque falar É muito bom. do feminino é algo A espetacular. mulher, Pano os pra homens manga. sabem, né? Nós somos muito especiais. Por isso que vocês, né, gostam, porque nós somos especiais. Nós temos uma riqueza, né, de visão. Eu digo, como costumo dizer assim, é, não sou contra o homem, mas eu acho que a mulher, ela tem um algo de que especial que a própria natureza fez, que é o cuidar, né? A mulher nasceu para cuidar. Ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do filho. Ela ainda hoje trabalha, né? Então, eu vejo assim, que me desculpem os homens, mas eu vejo que as mulheres estão fazendo assim. Gente, cuidado, homens. As mulheres estão assim num patamar, né? Apesar de que eu conheço também, tenho amigos que respeitam muito, né? Que admiram muito. Eu costumo dizer, um bom filho é um bom marido, né? Um bom filho é um bom irmão, é um bom companheiro, é um bom amigo. Então, eu acho que a gente tem que... Existem as diferenças, sim, entre homem e mulher, mas a gente pode chegar a um denominador comum. Eu não quero ficar masculina, não. Mas eu sei que a minha capacidade, né, da minha mente, porque o meu estrógeno, é isso que a gente vai falar depois, o meu estrógeno traz toda essa... Né, a gente vê as mulheres hoje se destacando muito em questão de estudo, muitos homens, infelizmente, deixando isso para lá, e não pode, porque a gente tem que se entender, né? A gente tem que se entender, e muitos casamentos em que a mulher começa a evoluir a nível cultural, a nível de aprendizado, e o homem vai ficando aqui. Isso, gente, às vezes acaba até mesmo em separação. Muitas vezes em separação, porque ela começa a elevar o nível dela, e aí eu acho isso muito engraçado. Quando eu vou conversar com casais, eu vejo a diferença da cabeça do homem e da mulher. Às vezes eu acho homens espetaculares, assim, eu quero casar com ele. Eu queria que ele fosse meu marido, mas já é de minha amiga, já é de que eu conheço. Existem, sim, homens espetaculares, mas vocês serão mais espetaculares se vocês compreenderem as mulheres. E realmente nós somos um livro de muitas páginas e excelentes páginas para ser lidas, né? Temos muito, muito, muito que passar para vocês. Eu sei que vocês também têm, porque eu tenho amigos homens, adoro. Aprendo muita coisa sobre os homens com os meus amigos, mas eu acho que tem que existir mais essa troca. Não vamos nos afastar, não. Vamos nos unir, né? E fazer essa troca. E com isso, a gente vai conseguir se entender, né? Cada macaco no seu galho. Mas aí a gente vai conseguir se entender e ser mais feliz, né? Não existir tanta questão de divórcio como a gente vê hoje, né? É você procurar a pessoa que é parecida contigo culturalmente,
é a pessoa que você leva para, que cresce com você, que você cresce com ela. Nada de um estar mais do que o outro, não. Tem que estar, ó, ali no mesmo nível. Um puxando o outro. E assim nós estaremos mais felizes. E vamos passar isso para os nossos filhos, né? Porque eu sempre digo, a criança é a multiplicadora, né, de tudo isso aí que a gente está falando. Passar isso para Com eles. Conversar com eles, né? Com certeza. Tá joia. Tá bom? Muito obrigada, Ana, pela oportunidade, né? Quando puder trocar a minha pequena experiência de consultório, eu digo que daria uma Bíblia, porque cada dia chega uma história diferente, são histórias de vidas interessantes, que a gente aprende muito, né? Que nos deixa assim, eu acho que as histórias de vida, as bibliografias, elas deixam a gente muito preparado para enfrentar o dia a dia, né? E saber que não é só a gente que sofre, o outro também sofre, né? Não é só o outro que passa por problema, a gente também passa por problema. Isso ajuda a gente, né? Isso nos ajuda, é uma troca. Crescemos todos juntos. Isso, é um crescimento mesmo, é uma profissão que a medicina ela traz, quando você tem essa parte muito de relacionamento com o paciente, ela faz a gente melhorar muito como pessoa no entender do paciente. Se você gosta de conversar com ele. Porque tem pessoas que preferem ficar ali na sua anatomia patológica, vendo sua lâmina, não gosta de interagir. Mas quem gosta de interagir tem muito a aprender com o ser humano. Muito obrigada e boa noite a todos, né? Vamos escolher aí outro tema para poder a gente falar. E o que eu adoro falar é sobre a diferença entre a testosterona e o estrógeno na sexualidade masculina e feminina. É um tema que eu sugiro a Ana da gente poder falar, né? Porque os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, a partir da linguagem hormonal. As queixas são muitas, várias queixas, como diz a música. Vários causos. Vários causos. Tá joia. Um beijo, gente. Grande. Fica com Deus, vocês, e boa noite, tá? Tchau. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Tchau. tchau.